Muito boa noite, sejam bem-vindos a este especial Autárquicas 2018. Hoje entramos no quarto dia da campanha eleitoral com vista a estas eleições autárquicas. Como sabe, a campanha eleitoral arrancou na última terça-feira. Hoje, portanto, estamos precisamente no quarto dia. Vamos, como fazemos habitualmente, ter a oportunidade de interagir com os nossos repórteres, estão espalhados pelas várias autarquias para termos indicação, então, dos dados mais atualizados do acompanhamento da campanha eleitoral. Para já tenho dois convidados. Boa noite, o professor José Macuara e o professor Novunga, que está connosco. Boa noite. Obrigado, então, por estarem aqui connosco para um olhar a este processo eleitoral. É a primeira vez, então, que vamos ter eleições no atual quadro que foi definido na sequência da revisão da Constituição e mudanças, digamos, na configuração do processo eleitoral, pelo menos na forma de eleição do presidente daquilo que agora passou a chamar-se Conselho Autárquico, que é a versão antiga, então, do Presidente do Conselho Municipal. A partir de agora passa a fazer-se, então, através da lista da Assembleia Municipal, portanto, elege a Assembleia Municipal e só depois o cabeça de lista, portanto, o que é o primeiro da lista da Assembleia Municipal, é que vai ser confirmado como Presidente do Conselho Municipal. Bem, professor José Jean, vou começar mesmo por si. Qual é a sua leitura destes primeiros 4 dias da campanha eleitoral? Acha que existe uma percepção clara por parte dos eleitores destas mudanças, quão benéficas ou quão fácil tem sido o entendimento para os eleitores de que, apesar de aparecer uma lista de um partido político para a frente, há um candidato ali como cabeça de lista? Boa noite. Eu tenho a impressão de que, em termos práticos, não me parece que tenha mudado muito substancialmente, ou menos olhando para aquilo que tem sido as campanhas. Uma coisa é a forma como o boletim de voto há de estar, em que, naturalmente, o partido tem o destaque, e a outra coisa é a forma como isto está a ser comunicado. E neste momento, ao menos das várias campanhas que eu vi até aqui, noto que o cabeça de lista faz campanha, de fato, como se já, quer dizer, como chefe do Executivo Municipal. Então, não me parece que haja, pelo menos sob o ponto de vista de comunicação, alguma confusão, pelo menos no que foi visto até aqui, em termos do modo como tem sido feita a comunicação com os eleitores. Agora, naturalmente que isto, em termos práticos, tem outras implicações. É que já não existe aquela possibilidade de se ter uma possível separação do voto, ou seja, alguém que eventualmente prefira um candidato do Executivo Municipal do que a sua lista, e ter o espaço para que faça esta opção. Agora, essencialmente, a pessoa vai ter que votar na lista em que a pessoa que eventualmente preferiria quer que seja chefe do Executivo Municipal. Então, penso que, em linhas muito gerais, é esta a impressão que eu tive até aqui em relação à campanha. Professor Novunga, também lhe faço a mesma pergunta. Acha que esta compreensão está clara para os eleitores, pelo menos para os potenciais, potenciais eleitores nesta altura? Em função desta leitura dos primeiros 4 dias da campanha. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. Há duas questões que eu gostaria de um pouco prévias. Uma tem que ver com as alterações introduzidas pelo novo modelo e o que é que isso significa em termos de legado para o processo do desenvolvimento político e democrático do nosso país. Esta é a primeira vez em 25 anos de democracia que as pessoas vão votar
num escudo, num emblema. Exatamente. Então, antigamente havia um voto para uma pessoa que dizia que eu sou o candidato a presidente do Conselho Municipal e havia outro para a Assembleia Municipal. E ficava claro até na lei quem é o presidente. Em caso de vacatura, quem sucede, estava muito claro isso, que é o presidente da Assembleia Municipal. Neste momento, este novo modelo trouxe uma profusão digamos, daquilo que é governação autárquica. Primeiro, em termos de este modelo não permitir o desenvolvimento de lideranças. Não há claramente aqui uma intenção neste modelo de desenvolver líderes. E o que o nosso país e o continente precisam é de líderes ao nível local que vão desenvolver e vão assumir posições muito claras. Então, este modelo coloca um cabeça de lista. Se há um cabeça de lista, então há um garganta da lista, há um ombro da lista, há um braço da lista, etc. Não deixa claro aqui a questão da responsabilização, por um lado, o voto como responsabilização, e não deixa clara também a questão da prestação de contas. Então, sob o ponto de vista de modelo de governação local, estamos diante de um retrocesso muito grande. E isto aqui fica claro para mim nas pessoas. Há candidatos que você vê a forma como o público reage perante elas. Quer algumas por terem idade excessiva, que num quadro diferente de eleição provavelmente não passassem. Agora estão escondidas por detrás da lista. Outros, não propriamente de boa conduta, mas estão lá escondidos por detrás da lista. E a preocupação que têm em dizer coisas que mostram uma relação direta com o cidadão, não há muito. Eu via, por exemplo, o candidato da Frelimo na cidade de Tete. As coisas que diziam não eram próprias do indivíduo que está a assumir responsabilidade perante os eleitores. Está a dizer que, bom, se der, vamos fazer, se não der, não vamos fazer, claramente. É uma pessoa que já esteve lá, está a voltar, e neste momento volta detrás de uma lista. Então, não me parece que o legislador moçambicano, ao fazer esta introdução, tinha uma intenção de promover o desenvolvimento político e democrático no nosso país. Havia outras intenções. E veja só uma outra questão muito grande aqui, que tem implicações diretas até no próprio processo eleitoral autárquico. É que com esta questão de o vencedor, com a lista, uma maioria simples é suficiente para se eleger. Exato. Claramente que isto, a quem que beneficia? Apesar de se ter impedido, que isto fica dito, se ter impedido candidatos de concorrer aqui na cidade de Maputo, mas os partidos estão lá. Então, em quase todos os municípios vão concorrer os três principais, a Frelimo, Renamo e o MDM. Olha, numa situação onde os dois partidos da oposição vão dividir os votos, a quem que beneficiam esta fórmula? Beneficia a quem? Num quadro onde não é o indivíduo, é o partido. Claramente beneficia ao partido governante. Por agora parava por aqui. Sr. José Macuano, daqui a pouco vamos ao encontro do Girsildo, tem indicação de o Girsildo está em Quelimane, daqui a pouco vamos interagir com ele. Há o estudo do Barómetro de Governação Municipal do IESE, referente a 2017, foi publicado recentemente, indicava que os três principais problemas elencados globalmente, sendo que em cada município tinham uma especificidade, podendo ter uma relação hierárquica diferente, tinham a ver com estradas e acessos, em primeiro lugar, portanto, subentendendo-se o caráter perurbano das necessidades, portanto, pensando as estradas e os acessos, a preocupação é mais fora da cidade.
A criminalidade e a iluminação pública, em segundo lugar, subentendendo, estes são acréscimos que eu estou a fazer, questões que têm a ver com o ordenamento territorial, igualmente muito fora dos centros urbanos. Em terceiro lugar, a questão do lixo e saneamento, aqui, portanto, uma ponte entre os dois meios. Na forma como os candidatos têm estado a articular as suas mensagens, sente que há uma articulação entre as conclusões deste estudo com a mensagem que está a ser colocada e, sobretudo, com as soluções que estão a ser colocadas aos municípios das várias autarquias? Bom, quer dizer, eu diria o seguinte, esses problemas indicados pelo estudo do IESA são clássicos problemas municipais, ou seja, qualquer partido ou lista que faça campanha e não passasse por isto, de fato, estaria a ser muito omisso e ia ser um risco, de fato, sob o ponto de vista da sua estratégia de campanha para aliciar eleitores. Agora, o que é preciso termos em conta é que são problemas típicos de um padrão de urbanização que privilegia uma parte do município mais urbanizada, onde se concentram as pessoas com mais renda, que infelizmente não foi revertida nem com mais de 40 anos de independência. Por exemplo, vejamos o município de Maputo e outros, creio, que mesmo que tenha feito algumas obras fora da zona de cimento, se não há parâmetros de comparação em termos das infraestruturas que existem, mesmo se nós assumirmos que é um tipo de infraestruturas diferente, mas não há padrões de comparação razoáveis sob o ponto de vista da oferta de infraestruturas e também serviços como a recolha de lixo. Estou falando dos meios urbanos e pelo-urbanos. Os meios, sim, exatamente. E isto cria injustiças estruturais. Quer dizer, você já é pobre, entre aspas, né? Você vive na zona periurbana, você não tem acesso aos serviços que talvez fossem contribuir para que a sua vida melhorasse e as pessoas que têm mais posses é que continuam a ter acesso aos melhores serviços, com a agravante de que no caso do lixo, todos pagam a taxa de lixo, mas este serviço de recolha de lixo é mais ineficiente nas zonas periurbanas. Então, em síntese, esses são problemas clássicos e que normalmente qualquer partido ou candidato que faz campanha coloca-os, e penso que a questão aqui não é o discurso que é feito em relação a isto, porque sempre vai ser feito em relação a isto, mas é o que vai ser feito depois da campanha, porque se nós fôssemos a olhar o que foi dito há 5 anos, certamente veríamos que estes problemas estavam lá. Mas o que é que se fez até aqui? E aí é que nos deve levar a questionar por que é que não se quebra esses padrões que, de certa forma, reproduzem injustiças históricas. E o que é que os atuais, ou melhor, os candidatos a edis atualmente farão de diferente para que não só haver uma continuidade entre o seu discurso e aquilo que vai ser feito, mas também para reverter este quadro que tem toda uma história. Então, acho que este aqui é o ponto fundamental que, bom, eu ao menos não vi. Ou seja, nós estamos a ter um discurso ainda a um nível muito abstrato, muito alto, de promessa apenas, e não temos coisas assim concretas. Claro, com exceção, eu vi aqui
aqui no caso de Maputo, que já existe alguma coisa que tenha um certo nível de criatividade. Por exemplo, quando se diz que vai-se introduzir energia solar, por exemplo, para iluminação pública. Quer dizer, já é um passo. Mas os exemplos de inovação e de tentativa de se quebrar paradigmas existentes ainda são muito poucos. No geral, o que nós temos são campanhas essencialmente burocráticas que falam as coisas muito no abstrato, ao nível mesmo de apenas promessa. Mas como isso depois já de ser feito ainda, eu ao menos ainda não vi muita coisa. Também queria colocar isso, pegando um pouco naquilo que o professor Jamaquara estava aqui a mencionar. Lembro um pouco antes da campanha começar, tínhamos um dos edis, dizia que pronto, não fomos capazes de fazer estradas porque o metro quadrado de estrada é muito caro e o município não tem capacidade de sustentar isto. Isto no contexto de governação. Mas logo a seguir, 2 semanas depois, ele estava lá, ele a prometer que construiria novas vias. Relativamente à criminalidade, vimos um candidato que disse que ia usar a polícia municipal para combater a criminalidade, sendo que a polícia municipal tem competências totalmente diferentes daquelas que cabem a uma polícia de ordem pública, digamos assim, que é a nossa PRM. E depois, pegando no terceiro tema, que tem a ver com a questão do lixo e do saneamento, um dos edis também dizia que o valor que se paga a taxa de lixo é insuficiente para pagar a taxa de lixo e que é preciso um grande exercício para poder recolher o lixo. Eu ouvir a sua opinião relativamente a isto, ou seja, eu peguei um quadro de 3, um deles é um candidato, mas 2 deles eram e ainda o são, edis em exercício. E que 2 semanas depois já eram candidatos e que, portanto, 2 semanas antes mostraram-nos um quadro de exercício, das dificuldades plenas que há no exercício. E, no entanto, 2 semanas depois transfiguraram-se e não foram capazes de articular com o como dizia o professor José Macuã, mas mais no mero campo da promessa. Como é que saímos deste ciclo vicioso? Prometemos, depois chegado o momento, alegamos as dificuldades, depois voltamos a prometer. Aí me parece que a raiz desse problema está nas relações intergovernamentais, nas relações entre o governo central e as autarquias locais. Veja, as eleições autárquicas de 10 de outubro vão acontecer num quadro onde há uma esperteza aí que o governo está a utilizar. Há uma coisa que se chama de pacote autárquico, que é um conjunto de leis. O governo fez, através do Parlamento, fez a revisão de 2 das 3 leis. Deixou uma de fora, que é a Lei 9/7/97. De 31 de maio, que é a lei da tutela administrativa. Isso. Ao não fazer revisão desta lei neste momento, está a ficar à espera para ver qual é que vai ser a situação dos resultados eleitorais. Uma vez com essa situação, se o cenário não lhe for favorável em termos de partido Frelimo, o que é que vai fazer? Vai aprovar depois uma lei de tutela administrativa muito austera em relação aos municípios. Se for um quadro agradável em termos de resultados, poderá aprovar uma lei um pouco mais farta no que diz respeito ao relaxamento das finanças autárquicas. Aqui é onde está a raiz do problema. Aqui é onde impera a qualidade da governação autárquica. Ora, como se tivesse começado o jogo sem que tivessem sido estabelecidas todas as regras do jogo. E as regras vão mudando à medida que a situação vai, o governo vai sentindo se vai perder ou não a eleição. Ora, com isto dito, tem uma outra situação que é a dos próprios autarcas, ou os candidatos autarcas. A primeira coisa que você vê do candidato de Maputo, o Dr. Enéas Gomes, tem um slogan bonito, uma campanha bonita.
Mas você vai um pouco para a internet, com aquelas palavras que está a dizer, de bairro a bairro, aquilo é uma cópia de uma campanha do Brasil. Sem nem o cuidado de alterar, quer dizer, de disfarçar, digamos assim, esses dizeres. O que isso significa? Significa, na verdade, trazer alguma coisa bonita, do ponto de vista de fora, parecer bonito, mas no fundo nada disso vai acontecer. Isso é um cenário. Outros, eu vi o candidato do MDM na cidade da Matola, professor Ronguana, a dizer que vai oferecer um talhão a cada família. Não, talhão é um direito que as pessoas têm. Não tem que ser promessa eleitoral. Se não dá onde ver aonde as pessoas? Não, tem que dar terreno. As pessoas não tem que ver isso com campanha eleitoral. Outro promete água e saneamento. A água é um direito, o acesso à água potável é um direito constitucional que as pessoas têm. Não pode ser por promessa de um candidato a presidente, ao Conselho Autárquico. O transporte de qualidade não pode ser algo que você vai prometer que vai fazer isso. Isso tem que ser feito para melhorar as condições de vida da nossa população nos municípios. Os manifestos eleitorais têm que se concentrar em outros aspectos que são de criatividade, como o professor Makwana dizia. Não pode se referir a questões de direito que os cidadãos têm por serem munícipes e cidadãos deste país. Então, penso que aí a própria justiça tinha que intervir, dizer a esses candidatos, não, isto aqui não é para você andar a prometer isto aqui, isto é algo para você fazer com os meios públicos, uma vez eleito. Okay? Vou voltar ao primeiro ponto que tu levantou, que tem a ver com a questão do regime jurídico da tutela administrativa. Sim. Voltarei a isso. Deixe-me ir ao encontro do nosso colega Gerzildo, que está em Quilimane. Gerzildo, boa noite. Ora bem, muito boa noite, Jeremias Langa, muito boa noite, caros telespectadores, muito boa noite aí aos convidados, neste caso Adriano Vunga e Dr. Jaime Makwana. Dizer que hoje, quarto dia de campanha eleitoral, foi marcado por um dia tórrido, primeiro em Quilimane, mas com os 4 partidos e os seus respectivos cabeças de lista a escalarem praticamente o mesmo perímetro, neste caso bairros da periferia. Um dado curioso é que os cabeças de lista têm um papel redobrado. Para além de apresentar o seu manifesto eleitoral, eles têm que dar um breve esclarecimento sobre o novo figurino destas eleições, visto que grande parte das pessoas entra para este processo às cegas. O pacote eleitoral foi recentemente aprovado e não houve tempo suficiente para... portanto, aquele verdadeiro cidadão ter que digerir a que moldes é que este processo iria decorrer. Gerzildo, permita-me só fazer umas perguntas. Que tipo de perguntas recorrentes é que já ouviu relativamente a este modelo feito por eleitores? Que um dos pontos é o boletim simulado, neste caso o modelo de boletim, nas situações em que os cabeças de lista vão apresentando a sua posição no boletim e o eleitorado pergunta, e onde é que está a fotografia do candidato? Afinal de contas, o candidato não faz parte deste novo figurino e os cabeças de lista aí tem que redobrar-se, tem que desdobrar-se, neste caso, no sentido de esclarecer que não, neste novo modelo apenas vota-se no partido e o partido é que suporta aqui o meu argumento eleitoral. Então é mais ou menos isto e este papel tem sido praticamente redobrado. Os cabeças de lista precisam trabalhar para cada situação e a cada bairro em que vão, precisam esclarecer que estamos a passar para um novo modelo, e votem no partido, e tanto cabeça de lista sou eu, sim, mas não apareço neste boletim, basta que votem no partido e eu estarei
portanto, a encabeçar o Conselho Autárquico, e dizia aqui uma coisa muito interessante, é que Manuel de Araújo está com um discurso de manutenção, tanto ele como figura de edil, mas com uma nova marca, que é a marca da Perdiz, a marca da Renamo. Mas quem também fala da manutenção é Rogério Guaruaro, portanto, é o cabeça de lista do MDM, porque afinal de contas é o MDM que detém o município de Quelimane, enquanto Carlos Carneiro, que é o cabeça de lista da Frelimo, vem com o discurso de uma nova cidade, uma nova abordagem sobre Quelimane e tanto a tendência, o objetivo é mesmo recuperar Quelimane. É isto que se assiste um pouco por todos os cantos. E um outro dado a adicionar é que, fato curioso é que em todas as atividades dos três principais partidos políticos há uma grande avalanche. Não significa afirmar que avalanche é sinônimo de adesão nas urnas. Há uma grande avalanche tanto nas atividades da Renamo como nas atividades da Frelimo, assim como tanto nas atividades do MDM. E a campanha em Quelimane tem sido uma verdadeira festa, até porque esta é a chamada também cidade de Carnaval. Jeremias. José, apontaste aqui um assunto que eu queria desenvolver mais. Significa que, em termos práticos, quem é governo agora é o MDM, em termos práticos. É o MDM, sim. Tendendo ao quadro anterior com que estamos a vir. Mas o edil incumbente já faz parte de um outro partido. Como é que isto está a ser articulado, quer pela Renamo e pelo próprio Manuel de Araújo, quer pelo MDM? É um assunto interessante, Jeremias. É que Manuel de Araújo, primeiro, precisa trabalhar nas bases como forma de desfazer-se da casaca do MDM e envergar uma nova marca, que é a Renamo, e a seguir garantir a manutenção. Quer dizer, fica aqui uma figura, eu é que fiz isto e pretendo continuar a fazer isto, mas com uma nova marca, neste caso, a Renamo. Muito bem, José. O professor Novunga aqui colocava um aspecto curioso que tem a ver com o facto de que a lei que estabelece o regime jurídico da tutela administrativa do Estado, chamada Lei 7/97, de 31 de maio, ela é a única destas do pacote eleitoral que não foi mudada. A lei de base das autarquias, que é a Lei 2/97, de 18 de fevereiro, já foi alterada para a Lei 6/2018. E depois a lei da eleição, obviamente, ela foi também mudada, passa a ser a Lei 7/2018. E esta lei 7/97 é a lei que tem ali umas rasteiras fundamentais na relação entre as autarquias e o Poder Central. Nomeadamente, só para contextualizar, a lei por via da qual o Conselho de Ministros pediu então a perda de mandato, decidiu a perda de mandato de Manuel de Araújo, invocando, nomeadamente, eu tenho aqui o artigo 10, que diz que é fundamento para a perda de mandato dos titulares do cargo em autarquias, portanto, dos titulares de cargos em órgãos das autarquias locais, a prática de atos contrários à Constituição, a persistente violação da lei, a quebra grave da ordem pública e a condenação por crime punível com a prisão maior. Isto é o número 1. Número 2 diz: perdam o mandato dos titulares de órgãos das autarquias locais que, e diz a linha A, enfim, mas o que interessa aqui é a linha B, penso que é a linha... Okay. Não, a linha D. Após as eleições, se inscrevam em partido político diverso ou adiram a lista diferente daquela em que se apresentaram a sufrágio, e claramente o Manuel de Araújo está nesta circunstância. Este processo já foi decidido ao nível do Conselho de Ministros, portanto há aqui o processualismo como depois se segue com vista então a que a perda de mandato se materialize, mas há depois a possibilidade de impugnação por parte do visado, neste caso chamado recurso contencioso junto do Tribunal Administrativo,
e que vem aqui na lei, no número 6 do mesmo artigo, que a decisão de perda, portanto, que é impugnável e que este processo tem de ter, é o número 4 do artigo 12, perdão, diz que estes processos previstos nos números anteriores têm caráter urgente, ou seja, significa que desde o momento em que Manuel de Araújo impugnou esta decisão até a decisão do Tribunal Administrativo, que tem obviamente de ouvir o Governo, a posição de contestação do Governo para tomar a decisão, tem o tal caráter urgente. Significa que podemos ter uma decisão sobre este assunto antes mesmo de 10 de novembro no processo de votação. A questão que eu queria colocar é como é que Manuel de Araújo está a gerir isto e a própria RENAM, a possibilidade de o seu candidato, o seu cabeça de lista, até 10 de novembro poder mudar? Sim, Jeremias, no dia 25 de setembro, quando do arranque da campanha, a STV cá em Climane teve até a oportunidade de entrevistar Manuel de Araújo e ele disse que tínhamos que deixar, portanto, as instituições de justiça compulsarem este processo e os políticos tinham que fazer o seu papel, mas há aqui um dado curioso. Queiramos sim, queiramos não, é que a Renamo já prepara o seu número 2. Assiste-se em atividades de campanha, tanto lado a lado, Manuel de Araújo está com o número 2 da lista, neste caso o deputado Latif. As pessoas podem até não perceber diretamente o que é que estará a acontecer, mas qualquer rasteira, ao se confirmar de Manuel de Araújo, seguramente terá que seguir o deputado Latif. Muito bem, muito obrigado, José, por estas linhas. Penso que são aspectos essenciais estes que as pessoas muitas vezes não percebem. Este é um aspecto que mencionava que tem a ver com a lei. O facto desta lei não ter sido modificada, apesar das duas outras leis terem sido modificadas, esta mantém a essência, que é atribuir um poder, tanto neste caso ao Governo, de tomar decisão sobre um órgão eleito, no caso, neste caso é o Presidente, vindo da lei anterior, o Presidente do município, que foi eleito, de facto, mas esta lei é extensiva também à própria Assembleia Municipal. Claramente, a nossa democracia, desde que iniciou o processo democrático, ou até antes, o processo de Roma, a forma como ele culminou numa situação de institucionalizar uma coisa onde alguns atores reivindicam exclusão de outros. A barreira dos 5%, a RENAM queria 20%, ficou 5%, era justamente para dizer que não, vocês não podem entrar aqui. Eu aqui lutei, lado a lado, né, contra a Frelimo, eu aqui lutei. E os 25 anos de processo moçambicano democrático é sempre de utilização de lei para excluir outros atores. Nunca foi um processo aberto de criar um encorajamento aos cidadãos para que escolham de livre, espontânea vontade a quem queiram fazer isso. Então, isso dá aquela ideia de quando nós brincávamos antigamente, quando você dizia, me comem lá como uba, né? Estilo, lhe peguem lá para eu poder lhe bater, não? Então, é mais ou menos isso como tem sido a estruturação da governação, até do próprio partido Frelimo em relação aos demais partidos, mas da própria democracia. E é um pouco isso. Esta profusão de leis, não se sabe muito bem que parte de qual lei está a ser utilizada para amputar o progresso democrático. Porque isso é amputar o progresso democrático. Sr. Jean, queria também ouvir a sua opinião. Estamos num processo quase muito judicializado, chamemos-lhe assim. Sim. A possibilidade de uma decisão do Tribunal Administrativo cair em cima deste processo é uma possibilidade real. Sim. Podendo até cair posteriormente. Portanto, a lei dá 20 dias para o visado
impugnar a decisão a partir da altura da notificação. Pode ser que, em termos estratégicos, Manuel de Araújo tenha deixado o prazo transcorrer e meter a impugnação precisamente no último dia, no limite do prazo que lhe foi dado, para ganhar tempo. Portanto, em termos estratégicos, muitas vezes se faz isso em direito. Se o tiver feito, o prazo vencia, se não estou em erro, 17 ou 18 de setembro, sensivelmente, se tiver feito nessa altura. O Tribunal Administrativo pode notificar o Governo para, querendo fundamentar a sua decisão. Enfim. Também tem 20 dias, de acordo com o que está aqui na lei. Portanto, vem aqui a impugnação contenciosa. Portanto, o prazo de intervenção de recurso é de 20 dias para o visado e o Conselho de Ministros poderá contestar, querendo a impugnação também no prazo de 20 dias. Significa os 20 dias, assumindo que o Manuel de Araújo a sua impugnação deu entrada quase no limite do prazo, até dia 15, 16. Portanto, os 20 dias do Governo podem cair, para além, vamos lá, se tiver levado os 20 dias, mas tiver com medo do interesse do Governo feito muito rapidamente, portanto, deu entrada muito antes, e podemos ter uma decisão do Conselho de Ministros, do Tribunal Administrativo, antes do dia 10, assim como depois do dia 10. Como é que se gera um processo desta natureza, na sua opinião, em que então, há uma ideia do o cabeça de lista é um e os eleitores podem ir com essa convicção e, de repente, por causa do modelo que elege o presidente, elege o partido, não propriamente as pessoas, pode ser que o presidente, ganhando a renome, seja outro. Eu penso que a confusão, na verdade, é criada por dois elementos, cada um no seu com graus diferentes. Peço só tem indicação, temos de fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, só depois dou-lhe a oportunidade então, de fundamentar então, a sua resposta. Vamos ao intervalo, voltamos já. Com o bom papo da Vodacom, conheces pessoas novas, partilhas gostos em comum e fazes amizades de forma divertida. Digita *854 cardinal e registra-te ao serviço. Podes conversar numa boa de forma anónima por chamada ou via SMS a partir de 3 meticais. Fica ligado numa rede de amizades com o bom papo da Vodacom. O futuro é tudo bom. Vamos? Estamos na segunda parte desta autarca especial. Eu interrompi o professor José Macuano quando ia se pronunciar então relativamente a este imbróglio de Quilimane. Sim, eu dizia que existem duas questões que podem ser casos, claro, em graus diferentes. O primeiro é aquele que o professor Mvunga levantou, a profusão de leis. E esta profusão de leis muitas vezes não é feita de um exercício de articulação, por incrível que isso pareça. Então é normal nós encontrarmos algumas contradições em relação a estas leis, mas pior ainda, acho que o erro mais crasso em relação a esta profusão de leis é como elas se conformam aos direitos fundamentais da Constituição. E isto leva-nos ao segundo problema. Eu depois volto a este ponto. É que, naturalmente, que nós temos um órgão que deveria olhar por questões constitucionais e fazer uma interpretação substantiva, que ajudasse de alguma maneira a clarificar justamente a clarificar esta confusão que é o Conselho Constitucional, que em certos casos não exerceu esta função neste sentido, interpretando a lei mais no sentido literal, processual e, como bem disse, judicializando
à política. Mas isso, para mim, deve-se a quê? Deve-se ao fato de quando há essas interpretações jurídicas dos tais cultores do direito, que eu acho que às vezes chega a ser um culto supersticioso, é que quando se fala da ratio, portanto, do raciocínio do legislador, o legislador não é jurista. O legislador, o constituinte, ou o legislador que está numa assembleia ordinária, é um legislador que representa os seus eleitores, o povo. Então, as tecnicalidades jurídicas não são o elemento central da interpretação da lei. É o espírito que fez o legislador legislar. E o legislador, até se nós formos realistas, ele mal conhece, muitos deles, ou menos grande parte deles, mal conhece as tecnicalidades jurídicas. Então, eis que quando assuntos desta natureza, que implicam em contradição de leis e contradição com direitos fundamentais, chegam ao Conselho Constitucional, que deveria ter esta função de interpretar o espírito e ir para a substância, principalmente dos seus fundamentos, vai encontrar um culto supersticioso do direito. Ou seja, vai se mistificar a ideia de que o que mais vale é um Deus falso, que é o quê? Que é exatamente a tecnicalidade jurídica, mas perde-se a essência. Então, isto faz com que nós nos encontremos nesta situação. Mas voltando a este exemplo especificamente que deu, para mim é uma contradição crassa e de fundamento que um cidadão não possa ter a opção de mudar de partido. Claro. Quer dizer, se você está num certo mandato, dando-lhe a Constituição, sobretudo, a liberdade de escolha. Este mandato vai até depois da eleição para o mandato seguinte. Okay? Então, naturalmente, se o incumbente de um certo órgão, seja ele a que nível for, quiser mudar de partido, exercer seu direito de escolha, ele não pode simplesmente fazê-lo, porque ele estará dentro do seu mandato, que só termina depois da sua eleição. Sendo que, se ele muda, não só perde o mandato, e o fato dele perder o mandato o torna inelegível. Ora, desculpa lá, mas acho que isso é uma contradição fundamental com a Constituição. Uma contradição fundamental com a Constituição. Então, o incumbente perde o direito de optar pela força política que ele quiser. Portanto, o seu direito de opção. E para mim é surpreendente que o Conselho Constitucional, os tais cultores do direito, não olhem para a matéria do fundamento. Então, eu acho que, essencialmente, nós temos um problema muito sério, não só de articulação das leis entre si, e existem erros crassos, quer dizer, às vezes há uma lei que é feita e há um problema fundamental de, às vezes, a Assembleia a relegar para a matéria de regulamentação pelo governo questões que têm a ver com fundamentos, que deveriam estar dentro do seu mandato. E penso que é tempo de nós começarmos a fazer este exercício, porque o que nós estamos a criar, e particularmente em tudo isto que houve em torno desta eleição, são germes para uma crise institucional profunda, e muito mais do que uma crise institucional profunda, é uma crise do sistema político em si, porque torna-se difícil entender, afinal, este sistema existe para quê? Então, eu acho que este é um ponto que nós temos que discutir com muita lucidez, com muita profundidade, e para que não entremos numa crise muito mais profunda do que esta em que nós estamos. E ela vai mais a fundo. E agora também muito em cima do muro. Esta lei 2/97 foi sendo revista sucessivamente. Sim, foi.
Uma das divisões é que ela introduzia naquele modelo anterior em que a eleição era separada do Presidente da Assembleia e do Presidente do Município. A lei preconizava que, dissolvendo-se eventualmente a Assembleia, dissolvia-se também o Presidente, portanto, do Município, que são entidades totalmente diferentes e que não se percebe. Que é um problema sistemática jurídica mesmo que é preciso clarificar-se. Mas já volto a esta questão. Tenho comigo o Francisco Paiva, está na cidade da Beira. Boa noite, Francisco Paiva. Francisco Paiva, boa noite. Bom, a indicação de que o Paiva ainda não está em linha. Não sei se já o teremos nesta altura. Na cidade da Beira temos onde se espera então uma das batalhas mais competitivas destas eleições, uma vez que o MDM é governo, portanto já há 3 mandatos consecutivos que o é, primeiro como RENAM, a seguir como primeiro como independente e depois sucessivamente como MDM. E depois, RENAM é uma das suas bases de maior influência e a Frelimo está numa expectativa já há quase 15 longos anos. Tenho indicação já de que temos o Francisco Paiva em linha. Boa noite. Boa noite, Francisco Paiva. Bom, já temos a imagem de Francisco Paiva, mas falta-nos o som. Se me estiver a ouvir, Francisco Paiva, queria que nos desse as notas daquilo que está a acontecer nessa campanha eleitoral aí na cidade da Beira. David Simango é o atual incumbente, concorre então para um 4º mandato. A Frelimo decidiu apostar então numa cara jovem, uma mulher sobretudo, e o RENAM aposta então no seu secretário-geral. Boa noite, Paiva. Acho que já temos o live em linha. Bom, tem indicação de que o Paiva não nos consegue ouvir nesta altura para poder intervir a partir da cidade da Beira, dando-nos conta então daquilo que tem sido o decurso da campanha eleitoral relativamente a esta matéria. As pessoas vão a querer então, atendendo a esta questão que nós estamos a levantar, vimos um Conselho Constitucional, ao contrário do que nos tinha habituado o Conselho Constitucional, que independentemente de as questões processuais, são as questões adjetivas, não estarem em conformidade, aquilo que se diz que não está em condições de conhecer da causa, enfim, por incompetência da instância, ela dava-nos aqui uma jurisprudência, portanto. Os acórdãos do Conselho Constitucional eram verdadeiras aulas, em que nem só quem se interessa do direito lia para compreender várias coisas. Os últimos acórdãos têm sido altamente confrangedores. Sim, o Conselho Constitucional, eu ainda me recordo quando se fez a primeira revisão da Constituição para a introdução deste órgão que é um Conselho Constitucional. Houve interessantes debates e o atual presidente do Conselho Constitucional, o Dr. Hermenegildo Gamito, esteve conosco em muitas dessas discussões. Era um dos firmes defensores da estruturação, independência deste órgão como guardião da República, né? Foi com muita surpresa que na sua liderança do Conselho Constitucional, na sua liderança, que isto fica claro, o Conselho Constitucional tem o corpo dos jurados, mas é liderado por ele. Então, no seu consulado, o Conselho Constitucional se tenha posicionado numa marcha contrária à da vontade geral. A vontade geral aqui, que era um clamor para que criasse as condições para que as candidaturas de Venâncio Mondlane
e de Samito Júnior, que são contextualmente jovens. Eles não são por idade jovens, mas são contextualmente jovens. Sociologicamente jovens. Que permita. E a estatística mostra que a nossa população está a sofrer uma mudança geracional com cada vez mais jovens. E o que o Conselho Constitucional faz é agarrar esse movimento, dizer não, concordando com a CNE. E veja que a própria CNE, o seu presidente absteve-se. O presidente da CNE absteve-se. Ele disse, saiu do assunto. Quando ele se abstém, como líder da organização, está a transmitir uma mensagem em relação ao assunto. Devia também ter sido por aqui que o Conselho Constitucional, como aquele órgão que é o guardião da República, tivesse escutado a vontade geral. E porque também havia entendimentos muito fortes de importantes jurisconsultos que indicavam que, até em termos de lei, as coisas estavam conforme para permitir. Então, foi com muita surpresa e estranheza também que o Conselho Constitucional tivesse se posicionado desta maneira e depois se tivessem dispersado e foram para as suas vidas, sem que permitisse que a República desse os avanços no sentido democrático que se impunha que avançasse. Então, penso que aí uma nódoa muito grande que vamos registrar na história deste país, daquele grupo de juízes do Conselho Constitucional. É uma questão que salta à vista. O Conselho Constitucional está com 6 juízes nesta altura. A sua composição normal tem 7. Está há mais de um ano a funcionar com apenas 6. E não está a ser, ou não está a haver prioridade, pelo menos na nomeação de um 7º juiz, sobretudo numa altura em que estamos a entrar numa fase eleitoral, que causa alguma estranheza, porque, se necessário, vai ter que haver um desempate. Os tribunais normalmente têm de ter um número ímpar de juízes para julgar. Tem sido estranha a apatia também dos partidos ao nível da Assembleia da República, que tem esta competência de indicação dos juízes no geral. Portanto, esta apatia de não... E sabemos que, por força desta nova lei, os recursos, todos eles, têm de ir primeiro para os tribunais distritais e depois o Conselho Constitucional como órgão de recurso, portanto, mantém-se. E é estranho que estejamos a entrar num processo eleitoral desta natureza em que se tivesse cautelado, houvesse uma preocupação de cautelar esta situação. Mas deixe-me só ir ao encontro de Francisco Raiva na partida. É o Francisco Raiva, não é? Temos a linha, é isso? Penso que é isso. Francisco Raiva, boa noite. Boa noite, já estamos a ouvir. Eu colocava-lhe uma questão anteriormente, não sei se chegou a conseguir ouvir. Não percebi. Eu perguntava como é que está a Beira, tendo em conta as enormes expectativas que os vários integrantes têm. A Frelimo apostou numa candidata jovem, que é natural da Beira, deslocou-a de Maputo durante um ano, colocou-a na Beira para ver se tornava candidata. A Renama apostou no seu secretário-geral e o MDM na continuidade de David Simão. Como é que está essa campanha aí no nível da cidade da Beira? Bom, aqui na Beira a campanha está bastante animada e os 3 partidos, incluindo os seus candidatos, continuam a apostar a sua campanha eleitoral no posto administrativo de Inhamizo, que é o posto mais populoso da cidade da Beira, que tem 6 bairros. Portanto, os 3 cabeças de listas centram as suas atenções naquele bairro, porque são convencidos de que ganhando aquela zona, ganhando aquela área, vão praticamente conquistar a gestão do Conselho Municipal da Beira. A candidata da Frelimo e o candidato da Renamo, neste caso o Manuel Bissopo e a senhora Maíta, têm estado a privilegiar o contacto nos bairros suburbanos, ou seja, vão ao encontro dos eleitores que residem nas áreas
onde não tem tanto as questões básicas, nomeadamente a energia, não tem um saneamento, não há recolha de lixo, e tentam conquistar esse eleitorado no sentido de votarem nos seus partidos nas próximas eleições, prometendo melhorar tanto as condições de vida desses municípios. Enquanto isso, Davis Simango, que também tem centrado a sua campanha eleitoral nesta zona, mas prometer melhorar tanto aquilo que ele já fez, aquilo que tem feito aqui na cidade da Beira. Em suma, os três partidos procuram a todo custo enamorar as pessoas nestas regiões. O fato curioso é que os três partidos cruzam permanentemente nestas zonas e sem nenhum incidente, como se tem registrado nas outras ocasiões, até porque cumprimentam-se, abraçam-se, os próprios membros também abraçam-se, e as mensagens, apesar de serem tanto antagônicas, denota-se claramente que há uma certa maturidade no seio dos três partidos em relação à campanha eleitoral, e principalmente dos membros desses partidos que nos anos anteriores eram os principais protagonistas de ações que não abonavam tanto aquilo que tem sido a campanha eleitoral na cidade da Beira. Francisco Laiva, o candidato da Renamo, que começou a sua campanha no bairro da Munhava, tem conseguido nos últimos dias arrastar alguma multidão, tanto nesse seu dia a dia, e a mensagem principal tem sido, como eu disse há pouco tempo, que votem na Renamo, porque votando na Renamo é garantir melhores condições de vida. A Frelimo, a mensagem do partido Frelimo não foge muito, e tem sido basicamente crítica na atual gestão de Davis Simango, apontando alguns erros. Hoje, por exemplo, a cabeça de lista da Renamo foi até a Mangalo Forte e interagiu com os municípios daquela área que têm consumido água em condições bastante, tanto foge-me o termo ideal agora, mas é a água que é extraída no poço, sem mínimas condições para consumo. Água insalubre. Como pode ver, o forte tanto dos três partidos, sim, exatamente, água insalubre, e o forte da conquista do litoral tem sido no bairro da Manga, Jeremias. Francisco Laiva, uma questão salta a ver. A Frelimo tem uma candidata que é uma mulher. Como é que tem sido recebido isto pelo eleitorado? Sabemos que as campanhas nem sempre traduzem, nos dão uma leitura certa, os comícios, as enchentes. Se eu chamo um músico, mesmo que eu seja um simples Jeremias Langa, posso ter, chamo-me Mr. Bau e companhia, posso encher, sem que as pessoas necessariamente se identifiquem com a minha mensagem. Mas queria, como é que as pessoas, ao nível dos corredores, saindo do circuito formal, interpretam esta aposta da Frelimo numa candidata jovem, natural da Beira, portanto tem as suas raízes aí na Beira, e que é uma mulher? O desafio do Partido Frelimo pode estar a trazer alguns benefícios, porque, como sabes, na cidade da Beira, a semelhança de muitas outras cidades do país, o maior número da população é do sexo feminino. Portanto, Augusta Meida tem sido recebido principalmente pelas mulheres, aquelas que, principalmente as domésticas, e aquelas que vendem nos principais mercados da cidade da Beira, tem sido recebido, como disse, de uma forma bastante animada. E este fato deixa também animada a própria cabeça de lista, o próprio partido. E um fato novo, curioso, que pode até trazer um outro tipo de eleitores nessas eleições, porque é a primeira vez que a cidade da Beira tem como cabeça de lista, como uma mulher, e ela tem usado esse ponto, portanto, o fato de ser mulher, para conquistar o eleitorado. Apesar de ser mulher, os homens estão curiosos em querer saber quem é Augusta Meida, e Augusta Meida que está na Beira, como disseste, há cerca de um ano, e ao longo deste ano ela não apareceu muitas vezes ao público, e senão nos últimos tempos com o apoio do próprio partido. E eu acho que o fato dela ser mulher, de ser jovem e natural da cidade da Beira,
poderá contribuir para conquistar um eleitorado que nas últimas eleições ou nas eleições anteriores não foram votar, não foram depositar o seu voto nem na Frelimo, nem na Renam, nem no MDM, numa outra formação política. Eu penso que é um ponto forte que poderá trazer alguma vantagem, tanto para a Frelimo nestas eleições. Aliás, amanhã o secretário-geral da Frelimo está na Beira, vem apoiar, portanto, dar mais força a esta candidata da Frelimo, e espero sinceramente que ela tenha sorte no próximo dia 10 de outubro e consiga conquistar tanto este município da Beira. Bom, esses são os eleitores que vão decidir, nossa vontade não vai contar muito aí. Mas uma questão que as mulheres são a maioria neste país, mas de acordo com as várias estatísticas são as que menos vão às urnas. Aliás, no caso de Nampula houve mesmo uma estatística feita pelo Miguel de Brito que mostrava que as mulheres tinham sido a minoria no acesso, portanto, na afluência às urnas. Significa que os processos eleitorais são essencialmente masculinos. E esta aposta numa candidata, numa mulher, pode querer dizer, portanto, que a Frelimo, depois de sucessivos desaires, quer resgatar um eleitorado que tradicionalmente não participa nestes processos, pode ali desempenhar um papel de desequilibrador nos resultados finais. É isso que vamos receber no dia 10. Francisco Daiva, voltando ao MDM e ao Renamo, como é que se coloca ali a fronteira entre dois partidos que, do ponto de vista, se voltássemos àquela tradicional definição das ideologias, eles seriam todos de direita, o MDM tenderá a autodefinir-se como um centro-direita, mas são todos eles de direita, entendendo, digamos, na definição tradicional. Como é que é feita esta fronteira entre o MDM e a Renamo? Que tipo de mensagens distintivas cada um deles vai fazendo para que esta fronteira, que nunca existiu, na verdade, nos últimos tempos, ela exista, e para que os eleitores tomem uma decisão consciente de que eu estou na Renamo ou estou no MDM? Eu não sei se existe realmente uma fronteira, mas a verdade é que as mensagens do MDM e as mensagens da Renamo são praticamente opostas, mas os eleitores são praticamente os mesmos. Aliás, não é segredo para ninguém, o MDM foi formado a partir de membros da Renamo, e este fato torna-se ainda mais, sim, torna-se ainda mais curioso, porque pelas ruas, é mesmo a base de apoio. Pelas ruas, quando o candidato do MDM passa por uma certa zona, tem um forte apoio dos municípios ou dos eleitores residentes naquela área. E quando o candidato da Renamo passa pela mesma zona, são as mesmas pessoas que garantem apoio ao candidato tanto da Renamo. Portanto, a base de apoio é a mesma, e cabe, portanto, a cada um tentar conquistar os eleitores a seu favor. Como eu dizia, as mensagens são opostas. O MDM e o seu cabeça de lista, David Simango, garantem, prometem continuar com obras no município para melhorar as condições de vida, enquanto que a Renamo e o seu cabeça de lista criticam as ações do município nos últimos tempos e prometem melhorar a vida dos municípios, baseando-se naquilo que já foi feito, mas com promessas de melhorar, portanto, nos próximos tempos. Ou seja, faça isso. Pegando a mesma base. Quando as questões... Continua, Dave. Pode terminar, sim, pode terminar. Olhando, portanto, para essas duas situações que eu acabo de me referir agora, não consigo encontrar uma fronteira entre a base de apoio da Renamo e a base de apoio do MDM, que é praticamente a mesma. Pode ser, digamos. Muito obrigado, Francisco Daiva, por esta intervenção. Vamos, certamente, no dia 10, ter uma resposta a estas nossas dúvidas. Professor Jean Juan, pode ser esta brecha que a Frelimo espera aproveitar na cidade da Beira, e eventualmente esta decisão de aprovar a lei com maioria simples pretenda, numa situação desta natureza, encontrar uma brecha, eventualmente Renamo
que esteve na aprovação deste pacote não se deu conta do que é que se pretendia. A oposição em substâncias normais, vendo zonas onde o MDM já tem algum nível de influência, tal como a RENAMO, em substâncias normais, esperava-se que ela puxasse para que fosse uma maioria absoluta, a possibilidade de, embora a nossa lei não preveja coligações, mas as alianças não são proibidas em lado nenhum. Portanto, em substâncias normais, esperava-se que eles puxassem para esse lado. Estranhamente, essas leis foram aprovadas com unanimidade. Sim, porque num contexto como o da Beira, o potencial de que, de fato, como aliás foi dito pelo Raiva, haja a fragmentação da mesma base eleitoral é alta. Ou seja, vamos lá supor que na Beira tenhamos cerca de 60% de eleitores que apoiam a oposição. Se esses eleitores dividirem-se em dois partidos, 30%, a probabilidade de a Frelimo ter uma maioria simples é muito alta. Eu penso que é alta. Agora, aliás, historicamente, se formos buscar os resultados das eleições... É um eleitorado um pouco mais fiel, quer dizer, então, que tem um grau razoável de estabilidade, embora seja minoritário. Então, mas só que agora, neste novo formato, claramente tem uma probabilidade boa de ter a maioria pluralista. Agora, isto, portanto, assumindo-se que aquilo que os eleitores fazem, quer dizer, a forma como eles reagem, inicia a forma como vão votar. Mas eu não iria estar tão certo disto. Porque há um teste, temos um histórico. Justamente, há um teste que ainda precisa ser feito de o que é que aconteceu com a base da RENAMO na Beira. O que é que aconteceu com a base da RENAMO na Beira. Mas, fora isto também, é preciso entender a assertividade do eleitor beirense. Se nós formos a recuar no tempo e vermos, já vez que o Davis Simango candidatou-se como independente, quer dizer, a mesma base que lhe deu apoio enquanto candidato da RENAMO, provavelmente foi a mesma base que o elegeu, mesmo não sendo naquele momento o candidato da RENAMO. Então, mesmo que nós assumamos que há um potencial razoável de que haja fragmentação do voto da oposição, eu acho que ainda existe alguma margem aí para nós termos alguma surpresa em função da base eleitoral tradicional da RENAMO, que ao menos há 2 eleições não expressa o seu voto, porque, quer dizer, há uma eleição, a outra antes desta, porque a RENAMO não se fez as últimas eleições autárquicas. Guilherme Vunga, também queria, sobre o que acontece na Beira Vale do Planampula. Os resultados das últimas eleições mostram-nos, aliás, na primeira volta ganha Miss Colol, portanto, a Frelimo. Significa que se fosse no atual quadro, a Miss Colol era o presidente nesta altura da autarquia de Nampula. Na segunda volta, o MDM junta-se a RENAMO, faz como é que chama, o seu voto para a RENAMO e ganha de uma forma esmagadora o candidato a RENAMO. Ou seja, estes exemplos micro mostram que num contexto de aliança RENAMO-MDM, onde obviamente a oposição tem força, a Frelimo tem muito poucas possibilidades. Mas num contexto como este, em que não há maiorias absolutas, a Frelimo pode seja o partido com mais possibilidade do que os dois, propriamente. Não, claramente, aquilo que provavelmente a oposição não compreendeu é que o partido governante usa as leis para se manter no poder. Me parece que eles não compreenderam muito bem este aspecto. E permitiram
um processo de revisão legislativa aprovado por unanimidade, sem compreender quais é que eram as reais implicações disso. Mas, como disse o professor Macuan, as urnas é que vão determinar isso. Eu queria voltar para um aspecto ligado ao município da Beira. O presidente Davis Simango está a liderar o município, ainda que tenha saído da Renamo para Independente depois do MDM, mas lidera o município da Beira há 15 anos. E concorre para a sua sucessão. A nós parece que, ainda que a população vote, compreendendo as condições concretas de processo eleitoral, de uma democracia emergente, etc., nos parece razoável que se faça limite do mandato, mesmo ao nível autárquico. Até porque ele, sendo, do outro lado, o presidente do MDM, entra em contradição com aquilo que é o seu discurso quando está a concorrer nas eleições gerais, que é o desgaste de quem está a concorrer. Acusa os outros de estarem há muito tempo e pouco fazerem. Então, é alienador esta reprodução no poder. Está a ficar demais no poder. Não estou a retirar o mérito ao trabalho bom que está a fazer, mas a população também quer ver caras novas. E isso desenvolve a sociedade. Isso desenvolve, promove progresso quando novas lideranças aparecem. E num contexto onde há cada vez mais jovens, é preciso, em nossa opinião, dar espaço. E isto, porque de livre, espontânea vontade não vai acontecer dos líderes, nos parece que é saudável que na próxima revisão das leis claramente se limite. Não sou favorável à ideia de que alguém fique na mesma posição mais de 10 anos. Até porque isto depois nos levanta dúvidas sobre o projeto MDM. Ele quer ter uma base num município ou numa base de afirmação nacional? Sim. Quando eu sou o próprio líder, o primeiro a ficar numa base mais micro, significa estar com medo de enfrentar os desafios mais macros, está com receio. O que é que tem que se confinar a um espaço onde já deu provas, construiu um estádio nacional, um estádio municipal agora com fundos próprios, deu provas inequívocas de uma capacidade que tem que transpô-la para um outro nível. Sim. Isto se aplica ao presidente Davis Simango, ao MDM, mas é para a sociedade como um todo. Creio que, como sociedade, temos que encontrar uma maneira de dizer de forma clara, por via de leis, que nenhuma pessoa pode ficar na mesma posição a gerir fundos públicos por mais de 10 anos. Se a empresa é sua, você pode ficar lá 50 anos. Mas se é uma posição pública, é preciso rotar, permitir que outras pessoas com outras ideias venham para servir o nosso povo e promover o progresso da nossa sociedade. Bem, estamos praticamente no final. Antes de fecharmos, 10 minutos só para o Xexai, para atualizarmos o que é que foi a campanha eleitoral hoje com o nosso colega Fidelton. Boa noite, Fidelton. Não sei se ainda temos o Fidelton em linha. Boa noite. Bom, parece que perdemos o Fidelton e nos ia atualizar relativamente à campanha eleitoral. Muito rapidamente, vou pedir aqui então ao Sr. José Macuan, o que é que antever que possa mudar com este processo eleitoral? Bom, antes disso, deixe-me só falar com o Fidelton. Boa noite, Fidelton. Boa noite, Fidelton. Bom, parece que estamos definitivamente com problemas de falar com o Fidelton e sabemos que
está a acontecer no Xai-Xai. Penso muito rapidamente, o que é que pode trazer esta eleição? Eu penso que esta eleição, por um lado, tem um grande potencial de forçar aqueles que querem ser eleitos a se empenharem mais, porque, a bem ou mal, nós estamos a ver que há um grande nível de competitividade e ainda por cima ocorre num contexto que o país está em crise. Ou seja, nós estamos num momento muito crítico em termos da história, que abre muito espaço para que haja inovação e que esses edis e outros órgãos, eleitos dos órgãos autárquicos, de fato, mostrem aquilo que podem fazer sob o ponto de vista de mudança no sentido positivo. Mas, por outro lado, eu penso que esta eleição também é uma experimentação. Quer dizer, nós estamos aqui a experimentar um modelo que foi feito muito às pressas, né? Às pressas em função da guerra, dos acordos, e eu ainda estou muito cético em relação ao lado efetivo, ou seja, em que medida é que este modelo que nós adotamos agora, de fato, trará algum salto qualitativo. E porquê? Porque ele engessa mais o processo. Engessa porque o partido tornou-se central e pareceu mais ser um arranjo para reforçar partidos do que essencialmente reforçar o processo democrático, que pode ser mais expandido a partir de uma efetiva descentralização. E claro, vamos ver, é certo, o que vai acontecer, mas penso que o fato de ter sido feito às pressas encerra em si várias armadilhas que espero que elas não imperam o processo adiante. Professor Mugunga, creio que como aquilo que a campanha tem nos mostrado é que há um nível satisfatório de crescimento, sob o ponto de vista da forma como os vários partidos se posicionam. No passado era um cenário de violência, grupos de choque, pancadaria. Isto não está a acontecer. Há um incidente aqui, ali, acolá, mas supondo no geral a eleição está a decorrer bem. Diminuíram drasticamente aquelas situações que sim. A utilização do poder público do Estado por parte do partido no poder para os seus candidatos. Hoje vi o primeiro-ministro, por exemplo, que estava em Lixinga, a dizer que não, temos dinheiro para fazer, para colocar energia. Não, o primeiro-ministro não pode fazer isso, porque é primeiro-ministro de todos. É primeiro-ministro da RENAM, é primeiro-ministro da Frelimo, do MDM. Então não pode o primeiro-ministro estar ali a fazer esse exercício sem estar a ferir aquilo que são os princípios republicanos que norteiam a sua posição de primeiro-ministro. E, no geral, é ver como é que esta eleição, que tipo de liderança esta eleição vai gerar. Como dizia o professor Macuan, são mais os partidos do que propriamente a emergência de líderes, que são aqueles que vão desenvolver as instituições. Não são os partidos que vão construir as instituições, são os líderes, homens e mulheres determinados que vão constituir as instituições, estruturar as instituições que vão alavancar o desenvolvimento político, econômico e democrático. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui por esta oportunidade para este olhar a este processo eleitoral, um olhar, digamos, com outros olhos, longe da emoção da campanha do dia a dia. Foi um prazer ter-vos desse lado, os nossos telespectadores. Na segunda-feira voltaremos então a encontrar-nos aqui neste espaço para um olhar à campanha eleitoral. Boa noite, um bom fim de semana a todos e até lá.